Pronto. Então, boa tarde a todos. Né? Gostaria de agradecer a presença de todos, né, nesse webinar sobre impactos da qualidade de energia elétrica em equipamentos médicos. Né? Esse webinar faz parte de uma série de apresentações, né, que o I3EPES da Seção Nordeste está realizando durante esse período da quarentena. Então, gostaria de agradecer a presença de todos os membros. Gostaria de agradecer especialmente ao Shoa, né, por ter aceito o convite, né, e compartilhar um pouquinho sobre esse tema. Eu acredito que é um tema bastante relevante, né, atualmente, né, principalmente em época de pandemia. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para, né, lembrar que esse webinar estará disponível na página da PES, da Seção Nordeste, né. Então, após esse webinar, a gente vai disponibilizá-lo lá na página da PES. Para quem não participou ainda dos nossos encontros, esse webinar ele funciona basicamente da seguinte forma, né? Temos uma apresentação inicial, né, do show. Então, o show vai fazer uma apresentação inicial sobre o tema, e após essa apresentação, a gente vai abrir para um bate-papo. Eu gosto sempre de chamar a atenção em relação a isso, que é um bate-papo, então é uma conversa, tá certo? Onde todos os presentes poderão fazer perguntas. Tanto abrir o microfone para fazer pergunta diretamente para o show, ou pode mandar a pergunta via chat, né, que a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Então, sintam-se à vontade, né, para poder ter esse bate-papo posterior, que eu acho que é uma das partes mais importantes do nosso webinar. E o Shoa, a palavra é sua, se apresente. Eu peço que você se apresente, né, que seu currículo é grande, então se apresente e aí você faz o que... Tá certo. Bom, primeiro agradecer também, Daniel, o convite. É um prazer, né, estar compartilhando um pouco das minhas vivências, né, profissionais. Estou vendo aqui, tem vários colegas, né, da época de faculdade que estão aqui participando também. E além de você, né, que foi professor, né, e tem também, estou vendo que Paulo já está aqui também para estar presente aqui, né, nesse evento, que foi também professor lá da faculdade, da Universidade Federal da Bahia, né, tenho familiares aqui presentes também, né, dando uma força, então, estou com um público aqui bacana me prestigiando. Bom, como o Daniel fez a apresentação, né, inicial aí, eu vou falar sobre impactos da qualidade da energia elétrica em equipamentos médicos. Esse é um tema relevante, não só pelo período em que a gente está enfrentando aqui, né, de pandemia, mas, de uma maneira geral, os equipamentos médicos, eles né, têm uma relevância muito grande, né, no que os profissionais de saúde se utilizam deles justamente para dar o diagnóstico aí, né, para os pacientes. E todos eles, né, funcionam, ou a grande maioria deles, né, funciona aí à base de energia elétrica, né, então a gente precisa ter uma energia dentro dos padrões para que esses equipamentos eles performem adequadamente. E então aqui eu vou falar um pouco sobre como que essa energia, aquilo que é entregue, né, pela concessionária e a instalação elétrica, né, das unidades de saúde, hospitais, clínicas, enfim, né, como que elas impactam na performance da máquina. Eu não vou entrar aqui em detalhes construtivos da máquina e tal, isso aí um outro tema, né? Vai ser muito mais essa relação entre a energia que alimenta a máquina e como isso afeta, né, o funcionamento dela. Então, aqui um breve sumário do que a gente vai falar, né, dos pontos de discussão, né, vai ser uma conversa, um diálogo. Vou fazer uma apresentação aqui, né, sobre mim, falar um pouco da qualidade da energia elétrica, das definições, tratar um pouquinho, né, um slide aqui de equipamentos médicos, depois falar dos procedimentos de coleta, né, desses dados, como que esse procedimento é realizado e mostrar aqui alguns estudos de caso. E depois a conclusão. Assim, eu não
Eu não vou entrar muito, né, nas questões conceituais, né, dos fenômenos, dos eventos, eu vou um pouco mais para a parte prática, né, eu acho que é importante trazer um pouco dessa questão prática. Eu sou egresso da Universidade Federal, né, e isso é uma das coisas que eu considero que dá para serem melhoradas, né, lá na faculdade, no departamento de engenharia elétrica. Então, justamente estou trazendo um pouco dessa parte mais prática para a gente poder tratar aqui. Então, como eu já disse, né, sou formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal da Bahia, né, formei em 2011.2 e fui também contemplado aí, né, com uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras. Foi o único edital que teve para mestrado, né, e fiz o mestrado nos Estados Unidos, né, em Power Engineering, lá em Chicago, no Illinois Institute of Technology, concluí em 2016.1. Né, então, antes de ir para o mestrado, eu atuei, né, como engenheiro de elétrica e instrumentação pela Odebrecht, na parte aí de óleo e gás, então foi uma experiência mais na indústria de petróleo, e estou, né, há quase 2 anos como engenheiro de Power, Grounding and Environment, da GE Healthcare, né, que é o braço, né, da área aí de equipamentos médicos da General Electric. Então, assim, sobre a definição, né, do que é qualidade de energia elétrica, a gente tem diversos institutos, né, internacionais, nacionais também, né, que tratam, né, dessas questões relacionadas à engenharia elétrica, né. O I3E é um dos mais ativos, né. A gente tem também outros, IEC, ANSI, enfim, a ANEEL aqui, né, com o PRODIST. Então, a definição, uma das definições que tem é que é o conceito de o fornecimento de energia, né, e o aterramento a que esses equipamentos eles estão conectados de tal forma que os equipamentos eletrônicos, né, eles funcionem, eles performem de uma maneira adequada, né, de uma maneira que entregue aquilo que eles foram projetados para entregar. E a relação que tem, então, com o sistema elétrico que está em volta dele com os outros equipamentos, né, conectados. Então, é importante começar com essa definição, e dentro dessa norma aí do I3E, inclusive, tem outros detalhamentos, né, eles têm um quadro que detalha, né, os tipos de eventos, baseado na sua duração, na magnitude, no espectro de frequência também. Isso daí, se eu vier dar aula daqui a algum tempo, certamente fará parte do meu cronograma, né? Mas aqui nessa apresentação eu vou tirar para a gente ir para uma coisa mais prática. E assim, aqui tem um exemplo, né, bem básico de um registro de um analisador de energia elétrica, onde a gente tem aqui as 3 diferentes fases, as tensões de fase neutro. Eu circulei aqui alguns eventos que são visíveis e que, assim, para cada fase a gente vê que a tensão ela vai se comportar de uma maneira diferente, né? Então, assim, tem oscilações que vão variar na sua magnitude e na duração do evento também, e as diversas causas e efeitos que estão relacionadas a esses eventos, elas são diversas. Então, assim, a maneira com que cada fase ela vai sentir um evento de energia elétrica, ela é imprevisível e ela vai divergir, como a gente pode verificar aqui. E existem causas diversas que estão relacionadas a essa questão aí do equipamento médico, né? Então, aterramento, mau contato, oxidação nas conexões, impacto de outras cargas, né? Motores com inversores de frequência, às vezes elevadores que existem em hospitais, reatores de lâmpada LED. Então, todos esses são elementos que estão relacionados à performance da máquina e que podem interferir, gerando, então, ruídos, interferências nas imagens. Isso pode também queimar placas, corromper software, perda de dados. Então, há uma série de impactos negativos que todas essas causas que foram citadas anteriormente podem interferir, né, no funcionamento da máquina. Os equipamentos médicos que vou tratar aqui, que eu trabalho, são equipamentos de imagem, são equipamentos que o profissional de saúde ele se utiliza justamente para poder dar o diagnóstico, né, de uma doença, de algum tratamento que o paciente precise, né, ou constatar que está recuperado. No caso agora que a gente está passando a pandemia, a tomografia, por exemplo, é um dos equipamentos vitais, né, no diagnóstico, se o paciente está, né,
e como é que está o estágio, né, dos órgãos, né, do sistema respiratório. Então, a tomografia é um equipamento que faz parte desse sistema. E, obviamente, é desejável, né, que esse equipamento ele apresente uma imagem limpa, né, que não tenha interferência, que durante o procedimento do exame não tenha nenhum risco, né, do equipamento vir e desligar de forma inesperada e indesejada, né. São equipamentos que utilizam-se de tecnologias avançadas, supercondutores, gás hélio circulando em ressonância magnética numa temperatura super baixa. Então, são equipamentos sensíveis, né, a essas oscilações que também a energia, o sistema elétrico está submetido. Muitos deles são equipamentos de potência elevada, alguns inclusive com a demanda de mais de 100 kVA, né, durante o procedimento da execução do exame, eles às vezes demandam uma corrente acima de 100 amperes. Né? Então, para o público aí que é da engenharia elétrica, sabe que isso é uma carga elevada e que, fazendo só um paralelo, uma carga dessa de 100 kVA pode representar aí um consumo, né, de uma demanda instalada média de 5 residências, por exemplo. Então, assim, é uma coisa significativa. E todos esses equipamentos, eles requerem, né, uma alta confiabilidade do nosso sistema e também disponibilidade, né? Muitos desses hospitais, eles funcionam 24/7, né? Então, assim, a todo momento você necessita, né, desses equipamentos para justamente fornecer um diagnóstico aí e salvar, né, a vida das pessoas. Então, um diagrama elétrico típico que a gente encontra, né, em diversos hospitais, ele é constituído desses elementos. Em muitos casos tem gerador, em outros não. Isso é uma questão optativa, né, do dono, né, do hospital. Em alguns deles nós temos também no breaks, né, para fazer justamente já esse controle, e é uma peça que ajuda bastante, né, na eliminação de alguns desses eventos de qualidade de energia. E nós temos aqui, então, a subestação de entrada e depois todo o circuito até chegar nos painéis, e aonde os equipamentos, né, aqui botei alguns exemplos, pode ser um tomógrafo, um raio-x, um mamógrafo, uma ressonância magnética, eles vão estar conectados nesse painel. E é justamente esse painel é o ponto onde os dados serão coletados, porque é como a máquina ela está enxergando a energia que é oferecida a ela. Algumas pessoas podem até perguntar, mas por que não faz a medição aqui na entrada da energia da subestação? Porque daqui até o painel você tem todo ainda, né, o cabeamento, você tem painéis intermediários de distribuição, você tem elementos de aterramento e outros equipamentos que estão ligados, conectados aos circuitos que podem interferir, né, no funcionamento das máquinas, dos equipamentos. Então, os painel, e aqui é um exemplo, né, de um painel trifásico aqui, né, aqui nós temos os barramentos, então temos disjuntores, esse aqui é um painel até de uma ressonância magnética, eu sei disso porque tem aqui mais de um disjuntor trifásico, porque vai alimentar o compressor também. Então, é daqui a primeira etapa de coleta de dados. Obviamente, sempre utilizando aí os EPIs, né, necessários, e os outros procedimentos de segurança, se precisar fazer um procedimento de loto, né, para você garantir que onde você vai estar trabalhando, a jusante dele, a fonte de energia vai estar travada, né, então você vai estar trabalhando com segurança. Então, aqui, no primeiro momento, a gente faz uma coleta utilizando o multímetro, faz uma coleta das tensões de fase, de linha, fase neutro, fase terra. Com pinça de corrente, a gente consegue medir a corrente que está circulando aqui nos cabos de fase, nesse caso aqui, esse painel, né, ele tem aqui essa proteção que está coberto, mas a gente dá para ver aqui nas 3 fases, vermelho, branco e amarelo, e a gente depois instala aqui um analisador de energia. Tem diversos fabricantes no mercado, e esse analisador de energia ele vai estar justamente conectado aos barramentos aqui de tensão e fazendo as leituras. Tem aqui os transformadores de corrente, que eles vão estar conectados aos cabos de corrente, tanto de corrente de fase, quanto também do aterramento, né? Lembrando que a definição de qualidade de energia trata expressamente do aterramento, porque é um ponto fundamental aí, né? Quando da ocorrência de algum evento, é por onde a corrente sobressalente ela vai ter que escoar para a terra, né? E agora eu vou mostrar aqui alguns estudos de caso que
foram coletados, né, na prática, e a gente consegue perceber como que a situação desses equipamentos estava. Aqui é uma ressonância magnética e que foi instalado justamente, foi feita uma instalação semelhante a essa aqui, né? Então colocou-se um analisador de energia elétrica e aqui está os dados, parte dos dados que foram coletados, né? Nesse primeiro gráfico aqui, é um gráfico que mostra a curva ITIC, que é baseada na curva CBIMA, é uma curva que ela trata, né, da duração de sub e sobretensões, né, é a curva de suportabilidade para equipamentos eletrônicos, né, equipamentos de informática. Então, os eventos que estiverem no interior da curva, eles têm um potencial menor, né, de danos. Então, são eventos que são suportáveis, digamos assim. Os eventos que estiverem fora, tanto acima quanto abaixo, nesse gráfico aqui dá para ver melhor, porque tem menos eventos, né? Então, a curva está aqui. Os que estiverem abaixo ou acima, eles têm um potencial grande de causar danos, né? De causar falhas. E com isso, você vai ter que, eventualmente, a máquina ficar parada, fazer alguma troca de peça, alguma manutenção, né? E para poder fazer esses reparos. Então, nesse primeiro quadro aqui, a gente vê a incidência muito grande de eventos aqui, sobretudo de afundamento de tensão, que, eu vou só voltar aqui nesse gráfico, seriam eventos semelhantes a esse. A tensão está oscilando dentro de um valor padrão e, no momento, ela tem uma queda abrupta e brusca, aqui na ordem de milissegundos, e tem um percentual que a gente pode trabalhar com isso, de quanto que a máquina suporta. Então, se a tensão for abaixo disso, então ela vai ser caracterizada, né, como um afundamento de tensão. A mesma coisa acontece também quando ela vai acima, né, então quando ela sobretensão. Então, nesse caso, após a coleta dos dados, foi feita a recomendação de manutenção nas conexões, limpeza, retirada de oxidação. A gente tinha alguns pontos do quadro que estavam visivelmente oxidados. O cliente também fez uma análise da sua malha de aterramento e detectou que a resistência da malha ela estava acima do que a norma determina. Então, foi feito um reforço também e foi feita uma manutenção na subestação, fazendo troca de óleo do transformador, limpeza, né, das buchas do transformador, e aqui está o resultado. Então, assim, a quantidade de eventos diminuiu significativamente e os eventos fora da região aqui de suportabilidade praticamente deixaram de existir. A gente tem dois eventos só aqui, que são interrupções de energia, que às vezes estão atreladas, né, à concessionária. Então, às vezes, já foge até um pouco da alçada aí, né, dos hospitais e das clínicas. Mas fica visível que são ações que trazem impactos bastante positivos, um prolongamento aí da vida útil também, e o maior tempo uptime, né, ou seja, a máquina vai estar ali operando e fazendo exames, né, por mais tempo, porque ela não vai precisar parar para eventuais reparos. Um outro caso, também onde foi utilizado o analisador de energia, então esse realmente é uma ferramenta fundamental aqui nesse tipo de trabalho. A gente pode ver aqui uma tensão que o nível padrão o nível adequado de alimentação aqui seria 380 volts. A gente vê pelo gráfico aqui que o 380 nem aparece, devido ao deslocamento aqui dessa tensão. Ela está na faixa aqui de 410 volts. Ou seja, pelo próprio quadro, essa tabela aqui foi retirada do PRODIST, né, que é a nossa referência aqui da ANEEL nacional com relação a essa norma de qualidade de energia. Acima de 403 volts, ela está no nível crítico. Então, sim, os componentes eles estão funcionando a todo tempo muito estressados. Então, a probabilidade de falhas, nesse caso aqui, ela aumenta bastante, né? Então, assim, é uma situação em que cabe a recomendação aqui de um ajuste do TAP do transformador, porque, às vezes, quando foi feita a conexão, tinha-se um nível de tensão e foi feito um ajuste do TAP. Depois, possivelmente, talvez com alguma melhoria na subestação da concessionária, algum ajuste que foi feito, esse nível de tensão foi alterado e, então, o TAP do transformador ele precisa ser alterado. Esse caso aqui ainda não foi feito o ajuste, por isso que eu não trouxe
o resultado final, mas eu estou mostrando que é uma situação que tem um potencial de impacto muito grande, né, nos equipamentos. Isso pode levar a trip de disjuntores, queima de alguns componentes, queima de placa, e vai representar aí o equipamento fora de serviço. O paciente que precisa vai ficar penalizado, né, porque não vai ter como fazer o seu exame. Então, assim, é uma cadeia aí de consequências de impactos negativos. Esse terceiro caso é um caso em que a gente vê aqui que houve uma interrupção de energia, ou seja, uma queda de energia, como a gente fala, né, comumente, é uma linguagem popular. A gente vinha aqui com o fornecimento da tensão aqui, né, na casa de 380 volts, e no certo momento ela cai até zero. Então, e tem aqui uma certa duração. E qual é o impacto disso nos outros elementos do sistema elétrico? Como eu disse antes, são impactos imprevisíveis. Nesse caso especificamente, o gráfico verde aqui é um gráfico da corrente de fase, que é um gráfico que ele está aqui em cerca de 20 a 30 amperes, e durante a ocorrência do evento, há picos de primeiro 600 e depois de 800 amperes. Então, assim, isso é um pico de corrente com potencial de causar danos elevadíssimo, porque ele está, né, muitas vezes acima do seu nível normal de operação. Então, isso pode causar queima de componentes, pode causar problemas aí em isolamento de cabo, enfim, tem uma série de situações que esse tipo de problema pode vir, pode ter como consequência. Aqui o gráfico azul é um outro gráfico aqui da distorção harmônica total. Esse é um gráfico que a gente tem como padrão aqui pela ANEEL, um padrão de até 10% de distorção harmônica nesse nível de tensão abaixo de 1 kV. Então, há um pico aqui que chega na ordem de 40%. Então, a gente percebe, se a gente for fazer uma análise ainda mais detalhada dos harmônicos, para analisar, né, a ordem dos harmônicos que foi afetada, a gente sabe que se pegar um harmônico de terceira ordem, ele tem um potencial de circulação de corrente, né, no condutor neutro. Então, assim, isso isso gera uma série de impactos unicamente por causa de um evento em tese simples, né, que é uma interrupção de energia. Mas isso mostra como o monitoramento da energia elétrica, utilizando essas ferramentas, ela é positiva e pode justamente servir de análise, né, comparativa. Nesse momento aqui em que houve um dano no equipamento, a máquina saiu de serviço, e pode ser comparado. Não saiu de serviço por quê? O que foi que aconteceu? Então, aqui a gente é um trabalho, né, na engenharia, a gente faz uma engenharia reversa. Então, a gente vai voltando para ver quais foram as causas e o que é que aconteceu, e novamente, mostra o potencial que os analisadores de energia têm em desvendar, né, digamos assim, esse mistério, o que é que acontece, né, dentro do sistema elétrico. Um quarto caso, que isso aqui aconteceu também numa ressonância magnética, que é um equipamento bem robusto. Nesse caso aqui, eu estou mostrando uma corrente do aterramento. A gente está com picos aqui na corrente de aterramento da ordem de 18 amperes. Né? Isso é totalmente fora de qualquer padrão. Né? O aterramento, ele, na teoria, no caso ideal, ele não é para ter corrente, né? A não ser quando você tem justamente um evento, você tem uma sobrecarga, você tem um raio, enfim, alguma coisa que vai deslocar para o terra, né? Que vai escoar pelo aterramento. Obviamente que devido, né, às condições que não são perfeitas do sistema, você tem ali uma corrente circulando pelo aterramento, né? Mas isso é da ordem de 0,1, né? Então 100 mA, 150, 200 mA. A gente está aqui com 18 amperes. E nesse caso, houve uma falha grave nessa ressonância, que não se pode fazer uma relação direta, né? Eu não tenho como afirmar que foi por causa disso, mas certamente isso daí também contribuiu e colaborou, né? Porque a máquina estava a todo momento com uma corrente elevada do aterramento circulando pelos seus componentes, né? Pelos seus sistemas, pelas suas placas. Então isso pode ter, com o passar do tempo, facilitado. Qual é o trabalho que a gente fez para detectar o porquê desse problema que se estava circulando no aterramento? Foi se verificar
outros pontos do circuito, visto que tinha-se um transformador que era dedicado para essa clínica, né? Então, as cargas todas elas estavam ligadas nesse mesmo transformador, e então percebeu que os ar-condicionados, acho que tinham 8 ou 10 unidades nessa clínica, todos eles estavam com o neutro e o terra invertido. Então, aonde era para ter uma ligação entre fase e neutro, estava com a ligação entre fase e terra, e a corrente estava retornando pelo terra e circulando por todo o circuito, causando, né, esse tipo de dano. Essa máquina, inclusive, ela está parada ainda hoje, né, tem mais de 2 meses que essa máquina está parada, então olha o nível de prejuízo que se está tendo, olha o nível de problemas que foram causados, obviamente, por outras variáveis, mas também por questões relacionadas à qualidade da energia elétrica que é fornecida. Além desse ponto, foram identificados alguns outros pontos de fuga de corrente, né? O aterramento também foi reforçado, e hoje em dia a gente tem aí valores na ordem de 150 miliamperes, que é um valor padrão, um valor que está dentro daquilo que se espera. Um outro caso, e utilizando até uma ferramenta diferente do analisador de energia, que também é muito importante, essa ferramenta aqui é um analisador de circuito. Nesse caso, especificamente, foi para análise de ultrassom. O ultrassom é um equipamento extremamente sensível e que, às vezes, um dimmer, né, aquele que a gente gira, né, um potenciômetro que a gente gira nas salas para poder a luz ficar mais forte ou mais fraca, ele tem um potencial de impactar aí na imagem, né, do ultrassom. Né? Então, o ultrassom que, né, às vezes, né, o ginecologista usa, né, para fazer análise, né, dos bebês, tem outras 1001 análises que se faz. Um dia desse mesmo eu precisei fazer para análise de ultrassom de abdômen, para ver o rim, né? Eu já tive cálculo renal. Então, assim, é um tipo de situação que você tem que evitar ao máximo os ruídos e as interferências nas imagens para não comprometer o diagnóstico. Nesse caso, era uma clínica e em um andar da clínica foi informado que os 6 ultrassons estavam apresentando interferência, e eram ultrassons, inclusive, de modelos diferentes. Então, assim, até estatisticamente falando, é muito improvável que as 6 máquinas tenham peças com defeitos que estejam causando, né, interferência nas 6 imagens. Então, foi feito essa coleta de dados. Aqui, com esse analisador de circuito, a gente coloca ele direto na tomada que está ligado o ultrassom, né, ou no break do ultrassom, e essa indicação aqui, né, o Z aqui vem justamente de impedância, e impedância do ground, né, então do cabo de aterramento é uma tomada de 127 volts, né, então tem fase, neutro e terra, e essa indicação aqui, maior do que 3, significa justamente que o terra e o neutro, eles não estão equipotencializados. Então, no padrão de aterramento TNS, que é um dos padrões que vem na norma brasileira, né, na 5410, a gente tem que ter esse condutor do neutro e do terra equipotencializado na entrada, né, se não no transformador, na entrada, no padrão de entrada, né? E foi isso que foi feito. Após essa equipotencialização, no dia seguinte, o cliente já entrou em contato dizendo que a interferência tinha desaparecido. E apesar de, nesse caso, eles até usarem no break, né, obviamente existem qualidades diferentes de no break, tipo diferente de no break, mas o no break ele não consegue também eliminar todas as impurezas, principalmente se vierem do aterramento. Ele consegue filtrar se você tiver eventos, né, de segs, sobretensão, subtensão, ele consegue porque ele vai fazer um procedimento de retificação da tensão e ele entrega, digamos assim, a tensão requalificada, né? Mas as impurezas que vêm do aterramento, ele não consegue filtrar. Então, esse é um exemplo e que em 2 dias, né, entre análises e ações do cliente, resolveu-se um problema que se arrastava já há alguns meses e que estava gerando, né, alguns embrólios aí. Foram trocados os sensores da máquina e tudo para poder testar, mas no final das contas era um problema relacionado à qualidade de energia elétrica. E aqui, o último caso, né, e ele está fazendo uma apresentação de engenharia, tem que ter alguma equação no meio, né? Então, nesse caso aqui específico, devido à pandemia, eu não tive como me deslocar até esse cliente.
e os dados, então, foram enviados, né, de forma remota, não houve a instalação de analisador de energia. Então, foi coleta de dados através do multímetro em diferentes horários do dia, né, para a gente pegar diferentes valores. E aí, essa equação aqui está no PRODIST, né, que vem tratar justamente de desequilíbrio de tensão. É outro ponto que pode também impactar na performance das máquinas. O PRODIST, ele diz que para tensões até 1 kV, você pode ter até 3% de desequilíbrio de tensão. Então, se você está numa tensão de 380 volts, né, entre uma fase e outra, nesse caso aqui especificamente, a gente tinha 380 volts, fase AB, 376, fase BC e 398 CA. Então, a gente tinha mais de 20 volts de diferença entre duas dessas medidas. E isso daí, né, depois de fazer os cálculos aqui, chegou-se que estava num desbalanço de 3,54%, né, o que é acima do que a norma permite. Então, foi exigido que parasse a operação da máquina, né, que não desse continuidade, e que isso fosse resolvido. O cliente, então, repassou isso para a concessionária, e a concessionária, então, identificou que era um problema num banco de capacitores da subestação, que alimentava aquela região da cidade, que estava fazendo com que uma fase realmente estivesse com a tensão em desequilíbrio com relação às demais. Então, assim, é o tipo de abordagem, né, preventiva que foi feito, que provavelmente evitou aí diversos outros danos, não só nesse caso, né, para o equipamento médico especificamente, mas para vários outros, né, porque era uma situação que estava se aplicando, né, em toda a região que era atendida pela subestação. Então, eu mostrei aqui, né, o meu objetivo aqui era mostrar casos práticos em que foram analisados os dados, né, essa parte aqui, vou só retornar, da aplicação dos dados e da instalação, isso aqui é o meu dia a dia, né, é mão na massa mesmo o trabalho, né, então, assim, é uma coisa que, aí voltando, né, aquilo que eu falei no início da universidade, é um trabalho que eventualmente pode ser feito também, né, para dar um pouco mais de embasamento prático de como interpretar aquilo que a teoria nos é passada, né, pelos nossos mestres e doutores. Então, os equipamentos médicos, eles são equipamentos sensíveis que se utilizam de uma tecnologia avançada e que precisam da energia elétrica de uma maneira mais estável possível, para que eles performem adequadamente e que entreguem o diagnóstico da maneira mais precisa possível. Né? A gente consegue perceber também que há uma necessidade assim, bem forte de adequação, né, de compliance com as normas e padrões. Então, a gente tem as normas, a 5410, 5419, tem a NR10, tem a 13534, que é a norma, inclusive, de instalações para estabelecimentos de saúde, né, médicos, e que, assim, quando essas normas elas são atendidas, a probabilidade de ter problemas ela é muito menor. Então, quando a gente chega para fazer uma análise dessa, num site que tenha, né, equipamentos que a gente vai fazer esse tipo de análise, é muito comum a gente ver cabos conectados sem utilização de conectores e terminais, sem estarem adequadamente fixados, sem ter um cronograma de manutenção, sem ter a documentação de laudo de aterramento, né, o aterramento é feito de uma maneira né, meio amadora, né, não são seguidas aí os padrões, então tudo isso, no final das contas, vai impactar, né, no funcionamento da máquina. Máquinas essas que são máquinas caras, né, e que a relação aí de custo para esse tipo de ação, né, de manutenção e de conformidade com as normas, comparando com o valor da máquina, ele é muito baixo, né, aí da casa de 1, 2%. Né? Outra coisa que fica evidente é que a utilização das ferramentas especializadas, como os analisadores de energia, analisador de circuito, né, um multímetro de qualidade, equipamentos sempre calibrados, alicate termômetro, alicate amperímetro, isso nos dá as
os dados, né, com a qualidade elevada para que, então, a gente consiga, né, aplicar os conhecimentos, né, então, justamente, tem uma equipe técnica qualificada que tem uma expertise já também de uma experiência acumulada aí do tempo, para poder a gente entregar essa análise, que em alguns momentos é preventiva, em outros é corretiva, vai depender aí da situação. Mas se mostram muito eficientes e efetivos na busca, né, dos problemas e também na aplicação da solução. Certo? Então era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado. Tem aqui meus contatos, quem quiser eventualmente depois, se tiver alguma dúvida, algum ponto a esclarecer. Mas agradecendo de novo o convite que foi feito pelo professor Daniel. E dizer que é um prazer, né, estar de volta e estar em contato com os colegas. Está aberto aí para perguntas. Obrigado, Uchoa, por suas considerações, pela apresentação. Então, pessoal, vamos abrir as perguntas. Só peço que, ao fazer a pergunta, se identifique, tá certo? Com o nome e de onde está falando. Tá, a primeira pergunta, Uchoa. Ivan, no chat, pediu para você repetir a norma referente ao ambiente de saúde. Qual foi a norma de qualidade de energia que você citou aí na apresentação? Uma norma do I3E. Essa norma aqui, a 1159, que fala da... Eu estou até com ela aberta aqui, ó. São práticas para o monitoramento de qualidade de energia. Então, aqui ele vem, dá as definições, fala dos parâmetros, tem um quadro aqui, deixa eu pegar aqui, aqui, ó. Esse quadro, ele fala aqui, né, dos tipos de eventos, o espectro aqui na frequência, a duração e a magnitude. Então, se é transiente, se é de curta duração, se é de longa duração, se é desbalanço de tensão, de corrente, se é distorção de onda. Então, sim, ele vem, é bem completo, essa norma aqui do I3E. E a nacional, a gente trabalha com o módulo 8 do PRODIST, né, que é que traz essas referências de qualidade de energia aqui no Brasil. Aproveitando para complementar, Uchoa, além dessa norma de qualidade de energia do I3E, o I3E tem um dos livros Color Books, o White Book, que é a prática recomendada para instalações de assistência de saúde, certo? Então, é um livro que já tem algumas edições, a última, se não me engano, é 2007, que ele traz uma série de recomendações sobre instalações elétricas hospitalares, que deve ser considerado, enfim, certo? É específico só para instalação de saúde, esse livro. Então, eu botei aí no chat o nome do livro e o padrão, caso alguém tenha interesse, tá certo? Está aí disponível no chat. Próxima pergunta aqui no chat. O Wallace, estudante da UFBA, está perguntando o seguinte: existe alguma fiscalização ou punição caso não haja o cumprimento da norma, sobretudo em hospital e clínica? Olha, Wallace, obrigado pela pergunta. Assim, a minha função não é a função de punir, né? Até porque eu não sou órgão, eu não tenho essa prerrogativa, né? Eu faço parte, né, da equipe, né, da General Electric, então eu estou preocupado com a performance, né, das máquinas e que, né, tenham menos impactos possíveis, né, para a operação delas, né, que eles entreguem, né, de forma qualificada o que, de fato, elas têm que entregar, né. Mas, assim, é muito comum, infelizmente, a gente encontrar, né, hospitais de grande porte, clínicas de grande porte e tal, que não tem a documentação atualizada, que não tem um laudo de aterramento, né, que não tem
não segue esses critérios da norma, né? Aí, talvez os órgãos competentes, né, tenham essa prerrogativa, né, de punição, mas a gente, especificamente, eu não tenho como punir. Isso, claro, né, entra em relatório, entra em negociação, a gente, né, fala da importância e espera, né, que depois a norma passe a ser cumprida. Continuando. Ivan, o show, Ivan está perguntando aqui o seguinte: queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do transformador isolador na exigência após a UPS, após o no-break, você colocar um transformador isolador. Em alguns casos, Ivan, a gente, inclusive, quando faz a solicitação, principalmente para ultrassom, né? É um equipamento menor, né, de uma potência menor, né? E que você liga ali na tomada. Então, digamos assim, que tem assim, uma preocupação menor com essa parte, né, da instalação elétrica, né, da qualidade de energia elétrica. Então, a gente recomenda que tenha-se as UPSs, e que essas UPSs venham com o transformador isolador. Porque o transformador, a gente sabe, né, que ele funciona como um filtro também. Então, assim, parte do que vem de impureza da rede, o próprio transformador ali, ele já vai fazer essa filtragem. Eu até assisti um dia desse uma palestra de um fabricante de no-breaks, né, que estava justamente ressaltando essa importância, e hoje em dia já tem unidades que fazem que podem se conectar com internet, né, e fazer essa leitura dos dados online. Então, assim, o transformador isolador, ele é uma peça a mais nesse conjunto para filtrar essas impurezas que vêm da rede. Isso, assim, é nítido quando um no-break que tem transformador isolador e um que não tem, o que não tem, assim, a quantidade de ruído que passa para a imagem, para impactar na imagem, é muito maior do que naquele que tem o transformador isolador. Então, faz parte da nossa recomendação o no-break já vir com o transformador isolador acoplado, né, internamente a ele, e os fabricantes têm essas linhas, né, que já vêm com essa função, com essa característica, e tem um ganho aí de performance muito claro, assim, muito evidente. Mais perguntas, pessoal? Tem alguém que quer abrir o microfone para fazer alguma pergunta? Professor Paulo Bastos. Pessoal, podem fazer as perguntas, aproveitem o show. O pessoal tá com vergonha, Daniel. O pessoal tá tímido. O show, já que você falou no break, UPS, a minha pergunta para você é o seguinte: você, quando você fala em UPS, você já considera aquela que é 100% inversor 100%, ou seja, sem ser aquele que chaveia, aquele que é inversor 100%, sabe qual é? Sim, é isso. A gente faz essa recomendação também. O que acontece? A gente tem isso aí a gente chama, né, de dupla conversão, então online, né, porque ele vai estar a todo tempo, a tensão que chega, ele faz a função ali de inverter, retificar, né, e depois entregar para a carga. Porque as outras que não são, né, 100% online, né, que não são de dupla conversão, elas meio que funcionam como uma caixa de passagem, digamos assim, e na hora que elas têm um detector, né, de tensão, quando há uma falta de energia, ela então chaveia para poder a bateria alimentar a carga, né? Mas as impurezas então que vêm, do sistema elétrico, então ela está passando para a carga, basicamente, porque ela não está fazendo esse processo de inversão e retificação, a não ser se ela for, né, de dupla conversão, que é o que a gente recomenda de novo. Isso é a recomendação. Se vai ser, a gente não tem como, não é uma norma, né, não é uma exigência, né, então aí fica a cargo, né, dos clientes, né, utilizarem ou não. Obviamente a gente recomenda isso porque são feitos ensaios em testes, em laboratório, e percebe-se a nítida melhora, né, da qualidade da energia que é entregue à máquina, e sobretudo sobre ultrassom, né, falando,
que é um equipamento bastante sensível, consegue realmente eliminar boa parte aí das impurezas e dos ruídos que compõem eventualmente atrapalham, né, na imagem aí do ultrassom. O show, Ivan está perguntando aqui o seguinte, que ele recebeu um relatório da GE que pede inversão de polaridade da tomada, pediu inversão de polaridade da tomada. Com esse analisador de circuito, esse aparelhozinho aqui que eu mostrei, deixa eu voltar aqui nele, esse aparelho aqui, ele consegue identificar se o neutro e o terra da tomada eles estão invertidos. Então, isso é uma Puxou? Pessoal, parece que o show caiu. O show está voltando. O show. Voltei. Estão me ouvindo? Agora sim. Ah, beleza. Então, Ivan, eu estava falando, aquele aparelho ele consegue fazer essa identificação e é a recomendação que a gente faz para trocar isso no ponto ali da conexão, na tomada, né, para estar de acordo. Então, esse analisador de circuito, ele faz essa identificação, ele às vezes identifica se você tem um terra está presente ou se não está, ele identifica a tensão entre terra e neutro, então se está uma tensão elevada, às vezes pode ser porque tem circulação de corrente pelo neutro, então talvez como exemplo que eu dei do ar-condicionado antes, né? Talvez alguma troca aí de conexão fazendo com que essa corrente escoe e isso se eleve. Então, assim, é uma série de dados que são tiradas daquele equipamento também e que fazem parte aí do conjunto dos dados da nossa análise. Depois, se for o caso, eu posso até conversar com você em detalhes aí sobre esse relatório. Só deixar claro que quando você investe terra com neutro, na realidade você está jogando corrente no terra que não deveria, certo? E aí você Exato. pode ter tensão de terra, você pode ter outros problemas. Então você pode, por exemplo, queimar um equipamento, outro equipamento da sua clínica ou seu hospital, por tensão de terra. Por exemplo, coisa que o pessoal não se preocupa muito. Enfim, tem outros problemas relacionados com essa inversão, tá certo? Exatamente. Perfeito. Paulo Bastos aqui fez duas perguntas. Puxou. A primeira, Paulo Bastos, professor da UFBA, né? Você já falou dele. Tendo em vista problemas de aterramento que aconteçam devido à resistência da malha ao longo do tempo? Isso é a primeira pergunta. E a outra coisa é o seguinte: se você tem visto problema de campo magnético, interferência por campo magnético. Perfeito. Beleza, então, Paulo. A primeira pergunta, sim, existem inúmeros problemas relacionados à malha do aterramento que vai mudando, né, a sua resistência com o tempo, porque, às vezes, o que acontece? É feita a malha, né, o ponto de acesso a essa malha, às vezes, ela é concretada ou alguma coisa do tipo, então, com o tempo, isso vai folgando, né, tem as reações nas intempéries, né, e as reações físico-químicas também, que vão se incorporando ao solo, vão mudando a resistividade do solo. Como eu falei, esse laudo, às vezes, ele não é refeito anualmente como deveria ser, e aí, com o tempo, a resistência vai aumentando. O que é que acontece com a resistência maior? A resistência, né, do aterramento, ela é o caminho, né, de escoamento, né, de uma corrente quando você tem, né, alguma sobrecarga, ou algum surto atmosférico. Se a sua resistência está alta, a corrente ela vai escolher outro caminho para poder, né, percorrer. Esse outro caminho pode ser justamente a máquina, que
um calhamaço de metal, né? Então, assim, tem uma resistência baixa, ela pode correr para a máquina. Inclusive, a norma brasileira, ela fala em 10 ohms, né? O mínimo aqui de resistência da malha. Só que o nosso padrão é mais exigente, a gente pede no máximo 2 ohms, para que justamente a gente tenha um caminho que ela não escolha a máquina, né, que ela escolha realmente para a Terra. E sobre o campo magnético, sim, existe problema também de interferência, né, eletromagnética. O analisador ele tem também essa capacidade de detectar emissões, né, e é uma preocupação que a gente tem. E assim, só a título de curiosidade, a gente tem, por exemplo, na ressonância magnética, né, que tem esse componente magnético aí mais forte, já foram encontradas situações em que a porta, né, da sala de exames da ressonância magnética é uma porta específica, especial, e ela tem uns fingers de metal, né, que ajudam nessa blindagem, né, da sala. E já foram encontrados alguns casos em que esses fingers eles estavam danificados e estava entrando na interferência eletromagnética na sala e causando ruídos aí na imagem, né? Então, é o tipo de coisa, para quem nunca entrou, por exemplo, a gente não... Quem trabalha com ressonância, as ferramentas são de titânio, não pode ser, né, de outro tipo de metal, porque senão o campo magnético, você realmente, ela vai grudar, né, na ressonância. Então, tem todos esse tipo de cuidados que são necessários, e é uma preocupação também. Tanto que há um trabalho feito, não sei se eu vi mais cedo, tinha até um colega aqui que trabalha com isso também há muito tempo, o Sérgio, e assim, ele pode falar com mais propriedade do que eu, né? Mas enfim, é feito um trabalho de teste da gaiola, aterramento da gaiola, para ver, né? Porque o que está ali dentro, externamente, você tem uma gaiola de Faraday, né? Para evitar justamente que interferências externas entrem na sala da ressonância. Então, isso é um outro ponto de preocupação que pode também interferir aí na imagem, né, e no desempenho da máquina. O show Rodrigo Machado, estudante da UFBA, perguntou o seguinte: esses dados obtidos foram feitos por medição contínua nos equipamentos, ou seja, o equipamento já tem medição contínua, ou o cliente possui alguma espécie de monitoramento contínuo, ou seja, como é que você obtém esses dados? Sempre é você que tem que ter campanha de medição, sempre tem que ser, ou seja, a máquina já faz isso, ou o cliente faz isso de outra forma. Em resumo. Entendi. Perfeito, Rodrigo. Obrigado pela pergunta. Essa é uma preocupação que a gente tem. Hoje em dia, a gente faz, digamos assim, sob demanda, né? Então, sempre que é identificado que uma máquina, ou porque está apresentando uma performance, né, com interferência nas imagens, ou porque está tendo uma queima de componentes frequente, né, acima, né, dos padrões, então a gente vai fazer uma análise para ver se é a qualidade da energia elétrica que está impactando nesses casos. Então a gente deixa um analisador, né, como eu mostrei ali antes, faz a instalação e deixa, né, aqui um analisador direto aqui no painel da máquina, então um analisador portátil, que a gente, né, deixa aí por pelo menos 1 a 2 semanas, em alguns casos até mais, né, porque aí ele consegue pegar os dados, dia de semana, final de semana, né, 24/7 ele tá ligado ali. Há alguns projetos internos, né, que tem sido discutido da possibilidade de fazer isso permanente, mas aí é uma coisa que ainda está em discussão e não posso dar mais detalhes, não. E você já viu algum cliente fazer isso de forma contínua, de forma preventiva? Rapaz, Daniel, já vi sim, são poucos, mas já vi, né, principalmente redes grandes, né, de hospitais, que às vezes fazem isso. Já teve casos da gente chegar para fazer uma análise, né, dessa de qualidade de energia no site, no cliente, e quando chega lá se deparar com um analisador já instalado pelo próprio cliente, mas isso é muito, muito raro. Eu diria que não chega a 5% dos casos, eu acho que menos do que isso, né, bem menos.
Então, é uma coisa que existe, mas não é frequente. Em alguns casos, o que é que acontece? A gente faz análise, quando entrega o resultado e que tem algumas recomendações, alguns clientes contratam também empresas, né, terceirizadas para fazerem análise e a gente meio que comparar os resultados. Eu já peguei casos dessa forma também. E isso é ótimo quando acontece, porque a gente tem uma quantidade de dados maior, né, com expertise, né, que junta de duas equipes diferentes, então, e normalmente os resultados, eles são condizentes, né, são congruentes, porque o fenômeno ali elétrico não tem muito como ser diferente, né? O show, Pedro fez uma pergunta e fez uma observação. A primeira pergunta foi: vocês especificam o filtro de harmônicos dos equipamentos? Certo? Se você tem alguma especificação de filtro de harmônico específico para o equipamento. E a segunda fez uma observação que é o seguinte: que a 5410 não estabelece o valor mínimo de resistência de aterramento, apenas define o menor valor possível e que é importante garantir a potencialização, certo? Isso é um fato. Inclusive, na revisão que a BNT está prometendo já há bastante tempo da 5410, fazer um capítulo à parte sobre aterramento a ser tratado à parte. Só que até hoje não saiu essa revisão da norma, tá certo? Então, vou deixar para você. Perfeito, Pedrão. Esse entendimento aí de 10 ohms como é que eu posso falar? É uma convenção, né, digamos assim, que isso se entende meio que como um valor, como é que eu posso dizer, um valor adequado, né, que a maioria das instalações, caso atinja, como você falou, né, é o menor possível que a gente quer. Quanto menor, melhor, né, claro. Mas obrigado aí pela sua contribuição. Sobre a parte dos filtros para harmônica, vocês especificam filtros para harmônicas gerados pelos equipamentos que fabricam. Esse é um outro ponto que está também sendo analisado, né? Porque os equipamentos, como eles utilizam-se também, né, de elementos de eletrônica de potência, né, eles acabam também injetando harmônicas no sistema. Existem alguns supressores de harmônicas, mas isso não do meu conhecimento, né? Eu não sei o que todas as máquinas têm, né? O que compõe todas as máquinas, mas eu sei que alguns tipos de máquinas têm, não sei se é em todos, mas é algo que eu já presenciei também discussões internas, né, na empresa, no sentido de minimizar o impacto desses harmônicos que são gerados e são injetados na rede. Uma curiosidade, Uchoa. Todo fabricante, não vou chamar, fabricante A, B e C, de equipamento médico, ele existe uma rigorosa, digamos assim, lista de critérios quanto à instalação de equipamentos de imagem, principalmente equipamentos caros como ressonância e outros, certo? Uhum. E tem uma preocupação enorme, mede tudo, e tem essa medição, essa campanha de medição de qualidade de energia, que é padrão, todo mundo faz isso. Minha pergunta é o seguinte: e quando é o inverso? Ou seja, um equipamento de imagem, que com algum problema qualquer, interfere no resto. Porque existe a preocupação da instalação para o equipamento e a preocupação do equipamento para a instalação. Visto que 100 kW, você falou aí, 5 kVA, é uma potência Sim. razoável por instalação. Certo? Como é que vocês enxergam isso? Porque eu estou partindo do pressuposto que todo equipamento pode vir a apresentar falha e não ser tão perfeito assim o seu funcionamento. Como é que você enxerga isso? Você tinha que terminar com uma pergunta dessa, né, para eu me lembrar da época lá da faculdade, né? É uma pergunta complexa, de fato, sim, todos esses pré-requisitos, né, que justamente a gente, enquanto fabricante do equipamento, a gente demanda, né, para que a instalação esteja adequada.
E como o Pedro até perguntou ali também, né, se a gente tem alguma coisa que limite ou que elimine, né, as harmônicos que são geradas de volta para o sistema. E da mesma maneira, existem, né, outros impactos, né, que o equipamento, entre aspas, né, joga no sistema. Mas aí, à medida em que a norma ela é seguida, né, isso já é um elemento que minimiza esses impactos, né? Então, se a instalação ela é feita seguindo a norma, né, então o impacto que o equipamento vai causar na rede ele já é minimizado. Agora, o aspecto construtivo da máquina em si, né, de como é que ela funciona internamente, de como que eventualmente ela pode causar impacto em outros equipamentos que estão instalados no sistema e tal. Eu vou ser sincero que eu não conheço a fundo, porque aí é uma questão mais de ocupação dentro da empresa. A minha preocupação, né, a minha ocupação é desse impacto da energia de fora para dentro, né? O que tem o aspecto construtivo que pode eventualmente impactar de dentro para fora, eu não domino. Então, assim, eu não tenho como lhe dar uma resposta muito objetiva e conclusiva, mas a parte que me cabe é que quando a norma ela é seguida na parte da instalação elétrica, ela minimiza dos dois lados, né? Porque, né, se um cabo ele é dimensionado corretamente, né, se o aterramento, né, que o Pedro comentou aí, se ele é feito adequadamente, então na hora que existe uma falha, né, fase terra, enfim, do equipamento por algum motivo, ele vai, né, ter o caminho aí do aterramento para poder escoar em vez de ir para outras máquinas. Então, assim, a minha preocupação é que a norma ela seja seguida, porque isso vai reduzir, né, minimizar os impactos dos dois lados. Não, perfeito. Só fiz essa pergunta, show, porque quando a gente pensa em um equipamento, tudo lindo. Mas se você pensar na instalação que tem 3 máquinas, 4 máquinas, Sim, todo mundo sabe, quem estuda qualidade sabe que é um somatório, né? O com negócio certeza. vai se somando e aí o resultado final sempre é muito pior, tá? Então, só para Uhum. deixar isso bem claro. E eu fiz questão de falar dessa de dentro para fora, porque todo fabricante adora fazer toda a área de instalação, combinar a instalação elétrica, então a gente sempre tem um contraponto, tá certo? Pedro, fez um questionamento, mais um, sobre aterramento, show, que é o seguinte: existe uma confusão em relação ao aterramento feito pelos fabricantes. Alguns exigem que seja aterramento individualizado e separado da instalação. Ou seja, cada máquina tem seu aterramento e esse aterramento não seja equipotencializado em relação ao todo. O que é proibido pelas normas vigentes. Existe alguma posição específica em relação a isso de vocês? Como foi falado aí na pergunta, né, é proibido pelas normas vigentes. A gente não tolera, inclusive, encontramos com frequência, principalmente em cidades do interior, vai fazer instalação de equipamento numa clínica, o aterramento existente é ruim, eu vou fazer um aterramento exclusivo aqui para a ressonância, para o tomógrafo, né, para o raio-x. Né? Então, seria um exemplo disso, né? Um aterramento só para a máquina, sem estar potencializado com um aterramento já existente da subestação, enfim, da instalação como um todo. Isso é uma não conformidade, né? E a gente exige nesse caso aí, né? Porque realmente está contra a norma e isso pode impactar na performance da máquina e trazer aí danos e sequelas variadas. Então a gente faz uma solicitação de que essa equipotencialização seja feita, porque é o que está seguindo a norma, né? E sobretudo um padrão que a gente mais segue, né? Um padrão de conexão TNS, né? Então assim, é um aterramento onde o neutro e o terra vão estar potencializados, né, na saída do transformador, lá no ponto de entrada, e depois eles não se misturam, né, são condutores separados, né. Então a gente se preocupa também com esse tipo de detalhe aí, né, do aterramento.
Pessoal, mais algum questionamento ao show? Mais alguma pergunta, por favor, fique-se à vontade. Senão, vamos, né, encerrar nosso bate-papo. Uchoa, como não temos mais questionamentos, queria agradecer mais uma vez a participação, tá certo? Por suas contribuições. Lembrando que esse vídeo, né, o webinar vai estar disponível no site do PES, tá certo? No site do PES, para depois futuras consultas, etc. Então vai estar no canal do YouTube, tá? E deixar o convite aberto para mais uma oportunidade, a gente marcar, né, uma nova oportunidade, ou esse tema, ou outro tema que você queira trazer, né, para compartilhar conosco. Então, a palavra é sua, se quiser falar alguma coisa. Obrigado aí novamente pela oportunidade, Daniel. Realmente, assim, é um prazer muito grande, né, falar aqui, né, com os colegas que participaram, outras pessoas também, né, fora desse meio, digamos assim, da engenharia também estavam aqui envolvidos. Então, assim, é um tema, né, muito específico, mas é um tema muito importante, né? Equipamento médico, né, é uma situação que vai lidar, né, como eu falei antes, com o diagnóstico aí, né, das pessoas. Então, é necessário, né, uma precisão e uma eficiência de alto padrão, né, para que as pessoas tenham, né, os seus diagnósticos aí mais preciso possível. E para isso, né, demanda, né, conhecimento, né, demanda experiência, demanda tempo, né, demanda viagens aí pelo país inteiro, né, fazendo esse tipo de trabalho. E, como eu disse também, fica, né, ainda mais você e Paulo aqui, né, que são professores, né, da Universidade Federal, né, é uma universidade que me formei lá, né, então tenho um carinho muito grande, né, pela faculdade, e espero ter contribuído aí também com os colegas, né, os eventuais estudantes que também estavam presentes, né, e para deixar uma mensagem final de que, assim, o curso de engenharia elétrica, quem faz não pode ser apenas dos professores para os alunos precisam e devem ser mais atuantes, né, no cenário da faculdade, então, assim, buscar participar das reuniões, né, dar sugestões, trazer opiniões, pedir para que sejam trazidos colegas que se formaram e que têm experiência nas mais diversas áreas para poder trazer esse tipo de vivência, né, para que o curso ele seja um curso mais amplo, né, para que ele seja um curso mais conectado também com a nossa realidade de trabalho. Então, assim, essa é também uma mensagem que eu queria deixar, porque eu me preocupo bastante com a UFBA e é uma situação que eu vejo que há oportunidades, né, de evolução. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e estou à disposição, com certeza, quando tiver, né, algumas novidades aí desse tema ou de outros, eu volto a falar com você para a gente fazer uma nova rodada e sei que tem colegas aqui que estão assistindo que têm experiência também, então eu vou incentivar eles, né, a trazer aí vivências de outras áreas, instrumentação industrial, né, Pedrão aí que falou várias coisas da norma, pode falar também aqui para a gente. Então, assim, tem bastante campo para a gente explorar e a gente conversar e trocar a experiência. Muito obrigado aí, pessoal, pela participação e espero vê-los em breve. Tá no mudo aí, Daniel. Okay. Deixar registrado, aproveitar, né, a deixa de show aqui, o PES está aberto, né, então a gente faz de forma colaborativa, então se algum membro ou alguém queira trazer algum conhecimento técnico para compartilhar, só entrar em contato que a gente abre, né, o canal de comunicação para a sessão, né, no nosso caso específico, a sessão Nordeste. Então a gente abre o canal de comunicação e divulga, né, o webinar durante esse período.
Tá certo? Então, obrigado a todos. Vou encerrar aqui a gravação.